Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre a visão de Daniel das 70 semanas de anos e a sua confissão e a sua oração por si mesmo e por Israel. Esta mensagem está relatada no livro do profeta maior Daniel, capítulo 9. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que ele é chamado de profeta maior? Se você respondeu que não é pela importância perante a Deus, mas sim pelo volume de páginas na Bíblia, você está de parabéns, você acertou. Glória a Deus. As verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. Esse Deus se chama Jeová Tsidkenu, Senhor, nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. Esse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No livro de João, capítulo 10, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve nenhum relato de que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. Esse Deus se chama Jeová Makadesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O reinado de Dario e a visão de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: No ano primeiro de Dario, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Neste capítulo, essa visão foi vista cerca de um ano depois da visão do capítulo 8. A glória desse capítulo e dessa profecia fala do aparecimento do Messias e o próprio ano de sua crucificação. Esse capítulo detalhará a terceira visão de Daniel, as 70 semanas, cerca de 490 anos, e sua aplicação a Israel. A visão de Daniel pelas Escrituras Sagradas. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, diz assim: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Esses 70 anos citados nesse versículo não tem nada a ver com as 70 semanas de anos que Daniel verá na visão da última parte deste capítulo, versículo 24 ao 27. A informação deste versículo não lhe veio por meio de visões, mas por meio das Escrituras Sagradas que Deus já havia dado a Jeremias. As profecias de Jeremias registradas na Bíblia. No capítulo 25 de Jeremias, versículo 11, 12, diz assim: Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor. Eu a deixarei arrasada para sempre. No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, diz assim: Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da devastação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. A lei de Moisés exigia que a cada 7º ano todo Israel descansasse. Isto era chamado de um sábado de repouso para a terra. Sobre o 7º ano, o Senhor disse: Não semearás a tua terra, nem podarás a tua vinha. Por 490 anos, Israel havia ignorado a lei de Deus. Em consequência disso, Israel devia ao Senhor 70 anos de sábado.
O seu exílio na Babilônia seria por 70 anos. Assim a terra ficaria inativa e desfrutaria dos seus sábados. Deus diz o que Ele quer dizer e cumpre o que Ele diz. As orações e as súplicas de Daniel. No capítulo 9 do livro de Daniel, versículo 3 diz assim: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum e em pano de saco e coberto de cinza. Daniel estava orando a Deus pela libertação de Israel desses 70 anos de cativeiro, como foi prometido pelo Senhor. A sua oração estava baseada nas Escrituras, quer dizer, na Bíblia. Deus corrige aqueles o qual ama. No livro de Levítico, capítulo 26, do versículo 33 ao 34, diz assim: Espalharei vocês entre as nações e desembanharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desértica e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desértica, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Mesmo no exílio havia esperança de restauração se os exilados se arrependessem. A misericórdia de Deus e como orar. No livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 4, diz assim: E orarei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que manterá a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Este versículo de Deuteronômio, em particular, fala do amor de Deus por Israel e, portanto, como esse amor é a sua súplica, Daniel apela a ele. Mas podemos observar a evidência do cuidado com as escrituras sagradas por Daniel. A oração contém 4 partes: adoração, confissão de pecado, reconhecimento da justiça de Deus em seu julgamento do pecado e o apelo à misericórdia de Deus baseado no cuidado pelo seu nome, reino e vontade. Os mandamentos e o juízo de Deus. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 5, diz assim: Nós temos pecados e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel se inclui nessa confissão de ter cometido o mal. Na frase deste versículo, e nos afastamos dos teus mandamentos e dos teus juízos, define o que é pecado. E na expressão, afasta-se da palavra de Deus, assim como foi naquele tempo, é assim agora, e isso é resumido numa palavra: rebelião. A respeito da lei e da graça. Em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 11 ao 14, diz assim: É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para em Cristo Jesus a bênção de Abraão dada pelo Senhor chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O juízo de Deus para Judá. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Judá havia sofrido 70 anos de cativeiro por não ter dado ouvido ao único e verdadeiro profeta, Jeremias, ao qual foi levantado pelo Senhor. Em vez disso, eles deram atenção aos falsos profetas. O pecado sempre nos envergonha. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 7, diz assim: Senhor, Tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, e em todas as terras pelas quais nos espalhou por causa de nossa infidelidade para contigo.
No trecho deste versículo, a palavra envergonhados refere-se ao pecado que sempre traz a vergonha e só Deus pode tirar. A tradução do pecado e da misericórdia. No livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 8 ao 9, diz assim: Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. O Senhor só aceitará um coração verdadeiramente arrependido. No trecho, por ter pecado contra Ti, citado nesse versículo, o pecado sempre será dirigido contra Deus. A misericórdia sempre será mostrada e o perdão sempre será dado, se a pessoa, independente do que tenha feito, tão somente se humilhar diante de Deus. A consequência do pecado e da obediência. No livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 10 ao 11, diz assim: Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Mais uma vez, a palavra de Deus é apresentada como pauta para todo viver. Assim como o ato de disciplinar é dirigida para determinada ação e será feita segundo a palavra de Deus, também a recompensa é assegurada pela obediência ao Senhor. Os dois destinos. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 12, diz assim: E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Deus sempre confirmará a sua palavra e disciplinará aqueles que pecam, e também abençoará aqueles que obedecem. Sua atitude quanto a isso não muda desde a antiga aliança até a nova. Que hoje estamos sob a graça e que Deus não considera o pecado como ele considerava antes. É efetivamente um grande engano. A atitude de Deus para o pecado nunca mudou e nunca mudará. A lei da semeadura. Em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao 8, diz assim: Não se deixe enganar, com Deus não se brinca, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se deixe enganar, refere-se nesse versículo ao fato de que um cristão pode errar. Mas na realidade, Paulo está falando, acima de tudo, de cristãos que permitem que os falsos mestres tirem a fé que eles têm na cruz para colocá-la em outras coisas. Deus de fato é zombado quando substituímos a cruz por qualquer outra coisa. A lei da semeadura infalivelmente se cumprirá. Aqueles que fazem de outra coisa objeto da sua fé, em vez da cruz, significa que estão dependendo da própria vontade. E os que semeiam para o Espírito faz isso por confiar em Cristo e no que Ele fez nela por nós. E colherá a vida eterna se refere à ordem da vitória estabelecida por Deus. A veracidade e a fidelidade. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 13, diz assim: Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua vontade. A ideia deste versículo está baseada em Judá quanto ao seu arrependimento, que embora fosse advertida centenas de vezes, não se arrependeria nem antes do juízo e nem depois do juízo. A realidade suprema de Deus está solidificada na palavra de promessa e na disciplina. A veracidade e a fidelidade estão igualmente envolvidas no Senhor como Deus. A justiça de Deus. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 14, diz assim:
O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é um Deus justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. A ideia aqui é que o Senhor fez a coisa certa, correta, que deveria ser feita. E a justiça está baseada no juízo sobre o pecado de quem se recusa a se arrepender dele. A promessa é a salvação. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Ó Senhor nosso Deus, que tirou teu povo do Egito com mão poderosa e que fez para nós um nome que permanece até hoje. Nós temos pecados e somos culpados. A frase citada neste versículo, e fez para nós um nome que permanece até hoje, é uma citação literal que fica em Jeremias 32, versículo 20, como aparece no texto original. Em breve expressão, teu povo nos mostra que Israel, até mesmo abandonando a fé e na separação de Deus, ainda assim era considerado o povo escolhido de Deus. Por causa das promessas feitas aos patriarcas e aos profetas de antigamente, eles se enquadravam nesta categoria. No entanto, essa designação só tem a ver com as promessas e alianças, de modo algum especifica a salvação. A súplica de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 16, diz assim: Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos que nos rodeiam. De fato, Daniel está pedindo que a ira do Senhor, que havia sido derramada durante os últimos 70 anos sobre Jerusalém e o seu povo, fosse amenizada. A súplica é feita conforme a justiça de Deus, porque os 70 anos estavam se aproximando do fim. A justiça de Deus está comprometida a não exceder o prazo. A intercessão de Daniel. No capítulo 9, versículo 17 do livro de Daniel, diz assim: Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Daniel está falando ao Senhor de acordo com a petição do salmista, em que Asaf disse: Nos faz voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esta passagem se encontra em Salmos, no capítulo 80, versículo 3. E isso se refere às bênçãos de Deus. A humilhação perante a Deus. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 18, diz assim: Inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. As bênçãos de Deus não são dadas porque nós a merecemos, porque de fato não as merecemos. As repetidas súplicas de Daniel. No capítulo 9, versículo 19, Daniel diz assim: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demore, pois a tua cidade e o teu povo levam teu nome. Daniel emprega repetidas vezes o título Adonai ao dizer ouve o Senhor. As expressões breves dão um sentido de intensidade à oração que é adequado às circunstâncias. Jerusalém, a capital celestial. No capítulo 9, versículo 20 de Daniel diz assim: Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do teu santo monte. Daniel declara que Jerusalém era chamada pelo nome de Deus e foi escolhida por Deus. Na verdade, ela será a capital do seu reino eterno sobre a terra. A interpretação do anjo Gabriel. No capítulo 9, versículo 21 do livro de Daniel diz assim: Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Mais uma vez, o anjo Gabriel foi enviado para o lado de Daniel. A frase citada neste versículo, a hora do sacrifício da tarde, refere-se a 3 horas da tarde, que era o momento do sacrifício vespertino.
No entanto, isso não implica que essas ofertas eram feitas na Babilônia, mas simplesmente que durante os 70 anos que haviam transcorrido desde a queda de Jerusalém, a hora sagrada foi mantida somente na lembrança. O alimento espiritual. No capítulo 9, no versículo 22 ao 23 do livro de Daniel, diz assim: E ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para te dar sabedoria e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Para te dar sabedoria e entendimento, refere-se ao futuro de Israel e aos acontecimentos dos últimos dias. O estudo da profecia bíblica não era para Daniel um mero entretenimento intelectual, mas um alimento moral e espiritual. O fim do pecado. No capítulo 9, versículo 24 do livro de Daniel diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para expiar as culpas, para trazer a justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, citada neste versículo, na verdade quer dizer 70 setes, que significa 490 anos. Esse período de tempo tem a ver com o seu povo e sua santa cidade, e se refere aos judeus e a Jerusalém. A segunda vinda de Cristo e a aceitação dele para cessar a transgressão. Para fazer a reconciliação, que é a expiação das culpas, refere-se ao fato de que Israel não simplesmente aceitará Cristo na segunda vinda, como também aceitará o que ele fez por nós no Calvário. Podemos muito bem imaginar esse momento, porque foram eles que crucificaram Cristo. E a frase ungir o Santíssimo tem a ver com a construção do templo milenar, como foi descrito por Ezequiel no capítulo 40 e 48 do seu livro. A temporalidade do capítulo. No capítulo 9, versículo 25 do livro de Daniel diz assim: Saiba e entenda que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até que o Messias, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Podemos observar nessa escritura que as 70 semanas de anos estão divididas em 2 períodos. Um será de 7 semanas, que significa 49 anos, e o outro será de 72 semanas, que significa 434 anos, num total de 483 anos. Desde a saída da ordem para a restauração e edificar Jerusalém, é o início desse período de 490 anos. No entanto, desde o tempo até que seja realmente encerrado, passaram 141 anos, num total de 49 anos, quando a obra estava verdadeiramente em progresso, que compõe as primeiras 7 semanas, 49 anos. O segundo período de tempo começou no final de 49 anos e terminou com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, o que totalizou 434 anos. Ao combinar com os já ditos 49 anos com os 434 anos, o total chega a 483 anos. O terceiro período de tempo que estudaremos no último versículo será a última semana de anos, totalizando 7 anos, que consistirá do período da grande tribulação, que conclui a profecia de Daniel de 70 semanas de anos. Mais uma vez deve ser lembrado que esses 490 anos não ocorreram consecutivamente. Houve paralisações, como já foi dito, nos primeiros 49 anos, e então houve uma grande paralisação por quase 2000 anos desde o momento que Cristo foi crucificado e que ainda não terminou. Em outras palavras, a última semana de anos, 7 anos, ainda está por vir. A palavra é completa. No capítulo 9, versículo 26 de Daniel, fala assim: E depois de 62 semanas será tirado o Messias, mas não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações.
Na frase, depois das 62 semanas será tirado o Messias, nos dá o tempo exato, até mesmo o ano em que o Messias seria crucificado. As palavras será tirado refere à sua crucificação. No texto citado deste versículo, não por si mesmo, refere-se a Jesus que morreu pela humanidade e levou sobre si o mesmo castigo que era para a humanidade. Em outras palavras, ele não morreu por crime que ele tivesse cometido, mas pelos crimes a qual a humanidade havia cometido. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, refere-se aos romanos, que cumpriram a profecia em 70 depois de Cristo. No entanto, o príncipe, como empregado aqui, na realidade, refere-se ao anticristo, qual ainda não veio, mas virá dentre os 10 reinos que estão por formar-se dentro do antigo Império Romano. O versículo seguinte prova isso. As tentativas e as investidas do anticristo. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Fará aliança refere-se ao anticristo. Na frase deste versículo, no meio da semana, refere-se 3 anos e meio, oportunidade na qual o anticristo mostrará quem realmente ele é e interromperá os sacrifícios no templo que fora reconstruído. Nesse tempo, ele na verdade invadirá Israel, que sofrerá sua primeira derrota desde sua formação como nação em 1948. Até que chegue a ele o fim, significa até o fim do 7º ano do período da grande tribulação. E no trecho, até que chegue a ele o fim que está decretado, refere-se a todas as profecias sendo cumpridas com respeito ao grande sofrimento pelo qual Israel vai passar durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. A importância do bom testemunho. No livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 44, fala assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Esse é o método feito por Jesus, que ele usou para separar o bem do mal. É impossível obter bons frutos de uma árvore corrompida. Nós cristãos temos que dar bons testemunhos para que através disso Deus seja glorificado e o Espírito Santo possa convencer as pessoas a largar esse mundo ao qual foi entregue ao mal até a segunda vinda do Messias. Em João capítulo 12, versículo 31, diz assim: e chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A glória de Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. A importância de em tudo glorificarmos a Deus. Realmente isso é necessário, porque senão os idólatras podem saquear a glória do nosso Senhor e gerar em nosso coração a dúvida, ou ainda pior, adorarmos aos falsos deuses e com isso a nossa fé morrer. E podemos logo a seguir ver que em Romanos diz a respeito disso. Em Romanos capítulo 14, versículo 11 ao 12 diz: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus, e assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A temporalidade de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Considerando que temos acesso à palavra de Deus, não há razão para que o cristão não possa compreender no que diz respeito às coisas espirituais. Uma promessa humana pode ser enfraquecida ou derrubada pelo tempo. No entanto, uma promessa divina é tão certa que se cumprirá no tempo de Deus. Deus é fiel em suas promessas. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: e o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa temporalidade de Deus tem a ver com o plano de Deus. O maior desejo de Deus é de poder levar mais pessoas para o seu reino. Em Números, no capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala, deixa de agir? Acaso promete, a deixa de cumprir? A misericórdia de Deus. Queria te dizer uma coisa. Saiba de uma coisa, meu amado e minha amada. Vocês não estão sozinhos. O Todo-Poderoso está com vocês. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para cumpri-la. Isso diz respeito ao arrebatamento. O Todo-Poderoso está com você. Você faz parte do plano de Deus em sua promessa de vida eterna. E nada te faltará. Então não se entristeça com esse mundo por aqueles que não têm Cristo em sua vida. Age conforme a carne, e a briga não é contra a carne, mas sim contra todo principado e potestade. Isso está em Efésios 6:12. Quando apedrejaram Estevão, ele fez 2 pedidos importantes. O primeiro, ele invocou o Senhor Jesus e clamou que recebesse o seu espírito. E em segundo, pondo-se de joelho, pediu ao Senhor que não os culpassem aos que o mataram apedrejado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso está em Atos 7, do versículo 59 ao 60. Meu amado e minha amada, eu quero te contar uma coisa, se você ainda não sabe. Eu quero te dar uma boa notícia. Ela está em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam segundo o seu Espírito. Em Romanos 5:20 diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Em João 16:33 diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Meu amado e minha amada, vocês agora são livres em Cristo Jesus. Vocês agora estão sob a asa do Onipotente. Sejam esperançosos e fiel no poder de Deus sobre a toda a terra, pois foi Ele que criou o mundo. Em Lucas 12, no versículo 7 diz que até os nossos cabelos são contados por Ele. Não tenham medo, vocês valem muito para Deus. Em Romanos 8, no versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Neste versículo da Epístola de Paulo, a ajuda dada a nós pelo Espírito Santo só foi possível pelo que Jesus fez na cruz e por meio dela. Gemidos inexprimíveis não se refere ao do Espírito, mas os nossos, no que diz respeito ao que vem do coração e não pode ser colocado de forma adequada com palavras. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. E Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. A justificação. Doutrina detalhadamente explicada por Paulo nas suas epístolas aos Romanos e aos Gálatas. Ali ensina que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque coloca o pecador em correto relacionamento com Deus. Dessa maneira, os pecadores que creem no Evangelho são perdoados e restaurados à comunhão com Deus por meio de Cristo. Estando unidos a Ele, participam da sua justiça e são aceitos por Deus. A importância do ID, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna.
Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. A palavra de Deus para edificar a sua fé, em Romanos 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram filhos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é vida eterna. Em Romanos 10, versículo 9 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus, você está no caminho certo, no caminho da fé. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em Mateus 13, no versículo 45 ao 46, fala da pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. E assim é contigo, amado. Deus te ama. Deus te quer lá com Ele, ó, meu amado, minha amada. Obedece. Se separa desse mundo do maligno, meu irmão, minha irmã, minha amada, meu amado. Deixa Jesus conduzir o teu caminho. Você será salva. Você terá as bênçãos de Deus para você, minha amada. A importância da intercessão. Aqui na carta de Paulo em Roma, o apóstolo envia uma carta aos Efésios pedindo que clamem por ele diante das dificuldades dele e pelas quais deveria estar passando. Aqui é uma prova viva e relatada pelo apóstolo a grande importância da oração, pois ele mesmo a pediu. Em Mateus 18, no versículo 19 e 20, diz assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Uma leve introdução para o verdadeiro avivamento. Todo verdadeiro avivamento, sempre e sem exceção, deve estar apoiado na palavra de Deus. A Bíblia é a única verdade revelada ao mundo e de fato sempre foi assim. Não há sequer um problema espiritual que não possa ser tratado na palavra de Deus. Não há sequer uma dificuldade para a qual o Senhor não tenha uma solução. Não há uma questão que não seja resolvida. Não há nenhuma vida que Deus, que é mencionado nas Escrituras Sagradas, não possa mudar. Não há nenhum coração quebrantado que suas palavras não possam curar. Não há nenhuma escuridão que a luz da glória de Deus não possa dissipar. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa lavar e tirar. Entendimento eclesiástico para que a sua fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor, ao padre, outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao ponto de chegar ao Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Gostaria agora de te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos.
No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos diariamente ler a palavra de Deus, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, temos que ter a convicção que o nosso Deus é um Deus extremamente ciumento. Não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome entrará no livro da vida, de onde prestaremos conta no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos sempre ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiência com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos 8, versículo 35 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A quarta etapa, a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, renunciar a algo que gostemos. Isso é uma forma também de jejuar. O porquê de jejuar. Em Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai com jejum e oração. Gostaria agora de orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa fé, Senhor, que te agradecemos por poder ouvir a tua voz, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu peço que essas pessoas que estão escutando a sua voz, meu Pai, que o Senhor ouça a minha intercessão pelas essas pessoas, que no meio das dificuldades e tribulações possamos ouvir a tua voz, nos convidando a caminhar contigo, Senhor. Que a nossa fé não vacile, que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas. E ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de ti, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão em nossa direção e nos dê livramento. Pai amado, Pai querido, queremos colocar o Senhor em tudo da nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja na direção da nossa vida, Senhor, porque confiamos em Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque o Seu poder se fortalece nas nossas fraquezas, meu Pai. Não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas nossos olhos estão postos em Ti e temos a fé e a esperança que o Senhor resolverá tudo. Nos leve a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, onde nossos pés não vacilem mais e onde possamos escutar de forma clara a Sua voz, Senhor. E assim oro em nome de Jesus. Amém.